Lição de número 8. Tema da lição: uma igreja que enfrenta os seus problemas. Uma igreja que enfrenta os seus problemas. Texto áudio se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versículo 3. Abre aspas. Escolhei, pois, irmão, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Fecha aspas. Comentário da lição. Nesta lição, exploraremos a diaconia bíblica, o ministério essencial de serviço na igreja que nos ensina sobre o serviço ao próximo. A Bíblia nos mostra que a igreja, mesmo em seus primórdios, enfrentava desafios, mas a busca por soluções em Deus era fundamental. A criação do ministério dos diáconos não foi para estabelecer uma hierarquia, mas para organizar o serviço social na igreja, mostrando que todos os líderes são chamados a servir. O que realmente importa no reino de Deus é a disposição de servir, independente do cargo ou tarefa, pois o serviço é essencial do trabalho da igreja. A prestação de serviço ao próximo e, em última instância, a Deus, é o que caracteriza a essência cristã. Certa feita disse Jesus, Marcos 10, 45. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate de muitos. A maior honra que alguém pode ter nessa vida é a honra de servir. A prestação de serviço uns aos outros, além de dignificar caráter humano, gera uma sensação de dever cumprido. Tópico de número 1. A identificação dos conflitos. Lucas cita o conflito entre os gregos e os hebreus, de acordo com Atos 6, versículo 1. A referência neste texto aos gregos está relacionada aos judeus helenistas, isto é, que haviam imigrado para outros países que, por conta disso, falavam somente a língua grega. Por outro lado, o termo hebreus era uma referência aos judeus de Jerusalém, que se comunicavam principalmente em hebraico, aramaico. Havia, portanto, uma barreira de natureza cultural por conta da língua. Essa barreira cultural trouxe um conflito de relacionamento entre os crentes da primeira igreja. Isso fez com que os apóstolos, logo após tomarem conhecimento do problema, buscassem uma solução. Eles não podiam deixar a igreja de Jerusalém se desintegrar por conta de barreiras de natureza cultural. A unidade da igreja não pode ser ameaçada por conflito de qualquer natureza. A unidade da igreja não pode ser ameaçada por conflito de qualquer natureza. Vale aqui uma famosa frase que diz o seguinte, frase essa atribuída a Martinho Lutero, abre aspas. Nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas não essenciais, liberdade. E em tudo, amor. Fecha aspas. Aliás, a Bíblia fala que o amor é o vínculo da perfeição, de acordo com Colossenses, capítulo de número 3,
versículo 14, nós temos o seguinte registro. Colossenses 3, 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é que liga os bons relacionamentos, as boas interações, as boas relações. Só o amor. Deus representa essa ligação porque Deus é amor. Como diria Paulo, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não falha. Muito bem. Vamos aqui, portanto, aos conflitos agora de caráter social. Lucas explica que, em razão daquela diferença cultural, as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Aqui fica evidente a natureza social do problema. As viúvas da fala grega estavam sendo negligenciadas na distribuição diária. O conflito se instalou e precisava de solução. Fica em evidência que a igreja não é só um organismo, ela também é uma organização. Ela tem uma esfera espiritual, mas também social. Era, portanto, essa parte social que estava em desequilíbrio e precisava de cuidados. A igreja, ela tem um caráter espiritual, ou seja, a igreja é um organismo, mas também a igreja tem um caráter social. A igreja é uma organização e é necessário que ambos os elementos estejam em plena harmonia. Não se pode apenas enfatizar o fator social e nem tampouco o fator espiritual. Do contrário, vai haver desequilíbrio. Uma igreja que enfatiza apenas o aspecto social se torna como que uma ONG, uma organização apenas do ponto de vista social. E se ela enfatiza apenas o aspecto espiritual, ela se torna uma igreja que tende a se deixar levar pelo fanatismo. Por isso que tem que haver esse equilíbrio. Aquilo que, certa feita, o Senhor Jesus declarou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. 4:4 de Mateus, ratificando Deuteronômio 8:3. Ou seja, o homem não só vive de pão, mas também não vive sem pão. O apóstolo Tiago, capítulo 1, 27 da sua carta universal, diz o seguinte, que a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações, o aspecto social, e se preservar da corrupção do mundo, aspecto espiritual. Muito bem. Subtópico 3. Qual é a prioridade? É muito comum a ideia de que o cristão deve cuidar apenas da esfera espiritual e negligenciar a social. Cria-se dessa forma um entendimento nada bíblico, de que primeira deve ser privilegiada e a segunda negligenciada. Não, tem que manter a harmonia entre as duas necessidades, tanto de caráter espiritual quanto de caráter social, uma vez que a igreja é um organismo, mas também é uma organização. Assim, por exemplo, um evento musical recebe grande atenção porquanto mexe com as emoções, enquanto um trabalho social numa igreja local carente conta com poucas adesões. Negligenciar os mais necessitados é um dos pecados denunciado tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Se encontra lá em Mateus 25, 35 ao 38, como também em Isaías 58, 6. Não podemos ignorar a atuação social dos menos favorecidos e pensar que, dessa forma, estamos adorando a Deus em espírito e verdade. Então, temos que
levar em consideração ambas as necessidades, tanto de caráter espiritual quanto social. Segundo tópico, a delegação das tarefas. O ministério da oração e da palavra. Diante do conflito, os apóstolos perceberam que a parte da comunidade que estava sendo negligenciada precisava de cuidados. Contudo, eles também perceberam que não poderia resolver um problema criando outro. Cuidar dos mais necessitados era uma missão urgente da igreja, mas os ministérios da oração e da pregação da palavra de Deus também o eram. Atos 6, 4. Tanto a parte social como a devocional e evangelística fazem parte de uma única missão da igreja. Precisamos dizer que são os dois lados de uma mesma moeda. Cuidar dos necessitados é importante. É igualmente importante é a oração e a evangelização. De acordo com Atos 6, versículo de número 4, é dito: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Assim declararam os apóstolos. Mas nós perseveraremos no ministério da oração e da palavra. Ou seja, a igreja que não tem não dá ênfase ao ministério da palavra, do ensinamento e da oração, da consagração, é uma igreja que tende a não crescer fundamentada em valores e princípios bíblicos que regem o reino de Deus. Vai crescer apenas, talvez, em quantidade, mas não em qualidade. Porque o que fundamenta um crescimento sadio é a oração e o ensinamento da palavra. Tem que conciliar essas duas coisas. Jesus ele foi muito claro a respeito disso ao dizer que aqueles que ali estavam diante dele ouvindo a palavra estavam errando por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus enfatizou também a necessidade de orar sempre e nunca desfalecer. É o que está escrito numa parábola lá em Lucas, capítulo de número 18, versículo 1, nós temos essa referência, onde o próprio Jesus foi enfático. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então tem que orar. O povo de Deus tem que orar e tem que ter palavra. Orar e vigiar para que não entreis em tentação. Mas até para orar, tem que conhecer a palavra. Como é que vai se exercer o ministério da oração sem conhecer a palavra? Tem que conhecer a palavra. Oração em palavra. Jesus venceu o diabo no deserto, Mateus 4, se utilizando da palavra. O diabo falava, está escrito, Jesus replicava, também está escrito. Também está escrito. Então, nós precisamos vencer o diabo, né, em oração, vigilância e também fazendo uso da palavra. Efésios 6, 17. A palavra de Deus é a espada do Espírito, ou vice-versa. Espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Muito bem. Agora vamos aqui na sequência. O subtópico 2. Não há conflito entre tarefas. Não podemos ler Atos 6 como o ministério da oração e da pregação estivesse em oposição com o ministério do serviço social. O ministério da oração e da palavra não estão em oposição ao ministério social. Eles fazem parte do todo. Não há essa contradição onde um é considerado mais espiritual e outro menos. Tudo faz parte de uma única missão da igreja. Assim, se a igreja ora e prega, mas não cuida dos necessitados, ela falha em sua missão. Da mesma forma, se a igreja se torna apenas um centro social, negligenciando a oração e a pregação, ela perde a sua essência,
Não existe igreja sem palavra, sem oração. Pode ser tudo, menos igreja. É uma ONG. Sem oração e sem palavra não pode ser igreja. Deixa de ser igreja de Cristo. Por isso também falha na sua missão. A diaconia. O parecer dos apóstolos foi que eles constituíssem pessoas habilitadas sobre o que eles denominaram de este ser um importante negócio. Aqui é dito no versículo 3 do capítulo 6, que trata-se de um excelente negócio. 6:3, olha só. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Cuidar das vidas, trata-se de um excelente negócio. Há uma frase que diz o seguinte: estava sobre uma lápide, em uma sepultura, sobre uma sepultura, havia uma lápide, onde estava escrita a seguinte frase, abre aspas, aquilo que eu gastei eu tinha, aquilo que eu guardei perdi, aquilo que eu dei eu tenho, fecha aspas. Então, nós temos que prestar serviço, vamos servir uns aos outros. Como eu já disse, servir ao outro, em última instância, é servir a si mesmo. Muito bem. É, portanto, uma referência ao serviço, à diaconia, identificado no versículo 3, como servir às mesas. A palavra diaconia tem a ver com a função do que conforma. Assim, em Atos 6, o que está mais em destaque é a função exercida pelos 7 diáconos, do que o cargo ou ofício ocupado por eles. O contexto favorece esse entendimento. Contudo, essa narrativa bíblica fundamenta a instituição do diácono, do diaconato cristão. Muito bem. Outrossim, devemos enfatizar aqui que a diaconia era vista pelos apóstolos como um importante negócio, ou seja, algo necessário à igreja. Esse entendimento apostólico contradiz o que muitos pensam atualmente a respeito do serviço da diaconia. Infelizmente, há os que enxergam um diácono como um obreiro de classe inferior. Mas no contexto bíblico, a diaconia é um serviço especial, onde somente pessoas especiais, isto é, com as qualificações bíblicas exigidas, podem trabalhar. Então a diaconia é de fato um trabalho excelente, é uma função das mais importantes na igreja. O diácono, a diaconisa, sem dúvida nenhuma. A Bíblia faz referência aos próprios anjos como aqueles que estão prestando serviço aos salvos, né? Está escrito aqui em escritor aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14. E a palavra diaconia vem de serviço. Diaconia é serviço. Esse é o termo. Ministro, serviço, diaconia são termos sinônimos. Aqui está escrito o seguinte: não são todos eles espíritos ministradores. De onde vem a palavra diaconia? Os anjos de Deus são diáconos, ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Se os próprios anjos, que estão no nível superior aos homens, prestam serviço àqueles que hão de herdar a salvação, estão a serviço de Deus e a serviço da igreja. Ou seja, podemos usar o termo aqui para anjos, no caso, a atividade que eles exercem de diaconia, serviço, né, que envolve a diaconia, uma vez que quer dizer o termo diaconia, o diácono, ministro, serviço são termos sinônimos. E Jesus, aqui repetindo a frase, ele disse: eu não estou aqui para ser servido, mas para servir, para ser diácono. Jesus é o diácono propriamente dito. E deixou um exemplo para que nós pudéssemos segui-lo nesses termos. É o que está escrito aqui, ó, né?
Como foi que Jesus ele viveu, olha só. 1 João 2,6, versículo tremendo aqui. 2,6 aqui, ó. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Mas como foi que Jesus andou? Está aqui em Atos, a resposta está aqui em Atos, capítulo de número 10, 38. Olha como foi que Jesus andou. 10, 38 de Atos. É isso mesmo? Então vamos ver se é isso mesmo. 38. 10, 38 de Atos. 10, 38 de Atos. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou, como foi que ele andou? O qual andou por toda parte fazendo o bem, prestando serviço, exercendo a função de diácono, de ministro de Deus, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Quando nós prestamos serviço uns para com os outros, nós podemos contar com a presença de Deus em nossas vidas. O mesmo Deus e Pai que estava na vida de Jesus, estava com Jesus, vai estar conosco, porque o processo é o mesmo, não mudou. Esse é um princípio. Muito bem. Vamos aqui a mais. Estamos aqui com 21 minutos. Dá para ler mais alguma coisa aqui no terceiro tópico. Seguindo os princípios cristãos. Nas exigências das qualificações exigidas para o exercício do diaconato, o caráter ganha ênfase. Abre aspas. Escolhei, pois, irmão, dentre vós, 7 varões ou homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos 6, versículo 3. Aqueles que iriam cuidar das mesas deveriam ser pessoas de boa reputação, de bom caráter, de boa índole, de bom testemunho. A palavra boa reputação traduz o termo grego martier, que significa testemunha ou mártir. Quer dizer, uma pessoa autêntica, honesta, correta e que não negocia valores para exercer função de diaconia. Às vezes pensamos que essas exigências eram apenas para os dias bíblicos e que, evidentemente, é um equívoco. Se para aqueles que se dedicariam apenas em servir às mesas, isto é, os diáconos, era exigido boa reputação, então o que dizer dos pastores que cuidam de todo o rebanho? Exercitando os dons, essas pessoas encarregadas da diaconia da igreja, além de exigência de boa reputação, deviam ser cheias do Espírito Santo e de sabedoria. Pessoas cheias, além de pessoas de bom comportamento, de boa índole, de bom caráter, de bom testemunho, teria que ser pessoas cheias do Espírito Santo e de sabedoria. Aí vai lembrar da passagem de Efésios 5,18. Não vos embriagueis com o vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Defender a boa ortodoxia, isto é, a doutrina correta, era importante, mas incompleto. Era necessário que essas pessoas também fossem cheias do Espírito Santo e de sabedoria. É possível que uma pessoa ser ortodoxa? É possível uma pessoa ser ortodoxa, eticamente irrepreensível, contudo, não ser quebrantada e nem possuir fervor espiritual. A pessoa pode apenas transparecer uma coisa e não ser. Né? Agora, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai fazer a diferença, porque o fruto do Espírito é amor. A presença
do Espírito, numa intensidade grande no coração dela, vai refletir o amor, o bom senso, o respeito, a responsabilidade, a boa índole, a bondade e assim por diante. O fruto do Espírito. Né? É como diz a palavra, me parece que aqui em Provérbios me veio na mente aqui 19 de Provérbios, um versículo muito interessante. Provérbios 19, vamos ver aqui. Me vem na mente esse versículo agora. 19 me parece que é o versículo 17, ou não, 17, 19, vamos ver onde é que está aqui. Em todo tempo. Vamos ver, 19, vamos ver aqui. Eu vou encontrar. 19. Onde é que é? O homem grande tem. Só que eu não vou encontrar essa referência. Uma boa referência aqui. O tempo. Onde fala. Não sei. Fugiu da memória o versículo. Mas não tem problema. Eu sei. Eu posso citar esse versículo aqui de cor. Onde diz que assim como o rosto corresponde na água, o rosto, assim é o homem ao homem. Em outras palavras, assim como você vai no espelho e você é refletido aí no espelho, é você que é refletido ali no espelho, assim é o homem nas suas atitudes, no seu comportamento, no seu estilo de vida. De acordo com o que está dentro dele, vai refletir nas suas ações, reações, no seu comportamento. Ou seja, se o homem está cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, vai refletir na sua conduta, nos seus relacionamentos interpessoais, familiares, profissionais, etc. Depois agora você procura. Aliás, eu vou colocar nos comentários essa frase de provérbio que eu acho muito linda e muito profunda. Muito bem, agora vamos aqui a encerrar aqui, porque as horas já passaram. A conclusão. Aprendemos nesta lição a importância do serviço cristão. A igreja espiritual é também social. Devemos nos dedicar tanto ao ministério de oração e a pregação, como também à assistência aos mais necessitados. A igreja que cuida da alma também deve cuidar do corpo. Deus não é glorificado na desgraça de ninguém. Se há uma necessidade em nosso meio, e devemos considerar os princípios bíblicos. Se há uma necessidade em nosso meio, devemos considerar os princípios bíblicos ensinados nessa passagem da Escritura para alcançá-lo. Assim, a igreja cresce como igreja de Deus e o Senhor é glorificado. Então é isso, vamos assistir os necessitados, como foi citado já aqui, Tiago 1:27. A maior expressão de amor se encontra ali. Órfãos e viúvas, amor ao próximo. Se preservar da corrupção do mundo, amor a Deus. Ou seja, ali é o retrato da cruz. Na vertical, amor a Deus. Na horizontal, amor ao próximo. E o próximo são aqueles que estão necessitando da nossa ajuda. Como está escrito em 1 João 3,16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Valeu, ponto, se inscreve, compartilha e vamos juntos evangelizar o mundo. Amém.